A paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer uma oração pedindo a que Deus continue a falar conosco, como já está falando, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Pai, para aprender mais da Tua palavra. Prepara nosso coração como um solo fértil para receber essa semente que é a Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Que eu seja instrumento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar que nós vamos meditar em bastante versículos no livro do profeta Joel, o segundo profeta menor. Vai lá. Se puder projetar aí para mim, profeta Joel, nós vamos ver se conseguimos falar todo o capítulo 1. O profeta Joel faz parte dos profetas menores. Nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. E temos os profetas menores, e Joel é o segundo, depois de Oséias. Por que profeta menor? Não pela sua importância, não pela sua relevância, mas sim pelo volume. Vocês que já leram a Bíblia, vê que é bem reduzido os livros dos profetas menores, apesar de falar palavras que até nos dias de hoje são atuais, como nós veremos aqui hoje, eles são mais reduzidos. Por exemplo, o livro do profeta Joel tem apenas 3 capítulos, e eu aconselho você a ler lá na sua casa. Depois você vai ficar curioso e querer mais e mais. É sempre bom a gente buscar mais a palavra do Senhor, né? Joel, o nome Joel quer dizer o Senhor é Deus. O próprio nome dele já é uma confissão de fé, porque ele diz que só o Senhor é Deus, só há um Deus. Como nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical recentemente sobre os atributos de Deus, há um só Deus, né? Então, o nome dele diz isso. Não se fala mais do profeta Joel em outro lugar, embora tenha cerca de 14 pessoas com esse mesmo nome. Mas esse Joel, só cita ele aqui no capítulo 1, versículo 1, em Atos dos Apóstolos. Ele é conhecido como o profeta do Pentecoste. Nós tivemos aqui na nossa conferência Avivamento, foi citado muitas vezes, Joel 2, aonde fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, ele foi citado depois do Pentecoste, depois que eles foram lá no Novo Testamento, cheios do Espírito Santo. Pedro vai e prega, cheio do Espírito Santo, e cita o profeta Joel. Ele profetiza para o reino de Judá, o reino do sul, que tinha o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E aqui só fala dele, nós não sabemos a profissão dele. Dá para saber que ele era um homem bem culto, porque ele sabia articular bem as palavras. Ele falava muito bem. E fala que ele é filho de Petuel, que deveria ser uma pessoa importante. Mas vamos em frente. Aí aqui no capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta e puder deixar projetado aí, eu acho bom. No capítulo 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Palavra do Senhor quer dizer que os profetas não falavam de si mesmos. Eles falavam da parte do Senhor. Ele era apenas um instrumento. E diferente de hoje, que às vezes as pessoas correm atrás de profeta
sobe monte, desce monte, muda de igreja para ouvir profecia. As pessoas daquela época tinham até medo de profeta, porque eles vinham com uma mensagem de juízo. Eles convocavam o arrependimento. Não era assim, pega a chave, só prosperidade, não. Aí, o que eles buscavam era que o povo se consertasse diante de Deus. Então ele diz, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, no 2, ouvi isto, vós anciãos, e escutai. Por que falar ouvir e logo depois escutar? Ué, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ouvir, você ouve muitas coisas. Aqui tem som de muita coisa. Mas você resolveu escutar o que eu estou falando. Porque você crê que o que eu estou falando é a palavra de Deus. E escutar é ouvir atentamente, com intenção de aprender. Amém? Aí ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias. Obrigada. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ele está aqui se dirigindo aos anciãos, que são as pessoas mais experientes, né? Pessoas que, naquela cultura, por exemplo, não tinha Bíblia igual a gente tem hoje, toda arrumadinha. A gente não tinha internet, era tudo mais difícil. Mas os mais velhos passavam para os mais novos tudo que eles tinham aprendido. E isso lá no começo da Bíblia é ensinado, lá em Deuteronômio, por exemplo, falando que os pais tinham que ensinar os filhos, tem que contar a história do que aconteceu, do que Deus fez. Eu quero ver, será que a gente tem sentado na nossa mesa e colocado nossos filhos, nossos netos, para ouvir a palavra ou para contar? Um dia Deus fez um milagre na minha vida. Meu filho, eu quero te contar como que foi esse milagre. Será que um dia os teus filhos vão poder dizer, como Salomão disse, o Deus do meu pai Davi, o Deus da minha mãe Jane, que os seus filhos te vejam orando, que quando vem a dificuldade, os teus filhos não te vê reclamando, mas eles veem falando, Deus proverá. Deus está conosco, meu filho. Confia. Eu já passei, eu passei dificuldade, mas eu venci, né? E aí nós vamos ver aqui, ó, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Logo nós vamos chegar aqui nessa parte, é que fala daquela invasão de gafanhotos que destruiu tudo. Então era algo singular que aconteceu. Irmãos, qualquer coincidência com o que estamos vivendo hoje não é mera ficção, é a realidade. Nós estamos vivendo dias singulares. Por exemplo, aqui, eu sou uma das mais velhas aqui, tem a mãe da irmã Jo, velha não, né? Experiente. Eu nunca vi uma crise de saúde pública como essa, que abalou todo o mundo. Então é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Abre os olhos, vocês mais velhos, vocês já viram acontecer isso aqui? Em algum tempo, vocês têm que observar o que está ao redor de vocês. É isso que ele está aqui ensinando. Fazeis sobre isso, no 3, fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Vai passar de um para outro, né? Meu pai não era crente,
mas meu pai me ensinou muita coisa boa. Meu pai era extremamente honesto. A hora que ele ia vender um carro, ele já falava, ó, tem um batidinho aqui, bateu, ele tem um problema ali, falava a verdade, né? Então, ele me ensinou a importância de ser uma pessoa honesta. Então, que nós possamos ensinar aos nossos filhos, que eles tenham orgulho de nós, que eles queiram aprender, queiram servir esse Deus que nós servimos, que ele olhe para nós e pense, vale a pena servir a esse Deus, né? Então, nós temos que ensinar. E ensinar não é fácil, não é só mandar para a escola, né? Tem muitos pais que acham que a obrigação é da escola de educar seus filhos, que a obrigação é da igreja ensinar a Bíblia para seus filhos. Não é. Nós temos que investir tempo na educação dos nossos filhos, né? Dar limites, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará. E ainda que ele resolva dar uma passeada lá no mundo, Deus vai trazer ele de volta, porque Deus não lança fora aqueles que são entregues a ele, né? Amém. Aí, no 4 diz assim, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Lembra que eu falei dos gafanhotos? É esses miseráveis aqui, ó. Esses aí eram 4 tipos, um pior do que o outro. Aí deixava um restinho, o outro vinha e acabava com o resto. Irmãos, era uma região, naquela época, agropastoril. Eles viviam do campo, só comia ali o que plantava. Você imagina esses gafanhotos destruindo tudo, como não ficou a economia? Como que eles não ficaram desesperados, né? Então, igual na época que nós estamos vivendo hoje, vamos trazer agora para a nossa realidade. No começo da pandemia, muitos de nós, como eu, que trabalho no comércio, fomos impedidos de trabalhar pela situação. Então, a gente parava, ficava 15 dias mais 15. Tem lugares que ficou 5 meses fechado. Pessoas que vendem na rua, né, que trabalham como liberal, se trabalha, come, se não trabalha, não come. Ficou sem ter condições. Então, irmãos, é isso daí. Por exemplo, igual agora também, tem uns gafanhotos que estão tentando minar o nosso dinheiro. Você já viu o preço que está o combustível? O salário não sobe, mas o combustível está lá nas alturas. A gente custa acreditar na situação que está, né? Tudo sobe, o arroz sobe, o gás. Diz que o gás pode chegar a 120 há pouco tempo, imagina. E o salário não sobe. Então tem esses gafanhotos aí destruindo tudo. E isso gera uma incerteza, uma tristeza, uma angústia, né? Aí, só que aqui nesse livro fala, tudo está no controle e na direção de Deus. E Deus usa certas situações para chamar a atenção do povo de Deus para Ele. Muitas vezes, a maioria de nós só conseguimos, parece que a gente só ora mais quando tudo está difícil. Quando tudo está bom, dificilmente a gente ora, né? A gente fica jejuando, parece que busca mais quando está difícil. E na história de Israel, se você leu lá em Juízes, você vê que eles afastavam dos caminhos do Senhor, seguiam outros deuses, e Deus vinha e colocava uma nação contra eles, guerreava, e eles, até que eles se arrependessem, buscassem ao Senhor, aí o Senhor mandava um libertador. Aqui fala,
no capítulo 2, que foi o próprio Deus que mandou esses gafanhotos. Não foi o diabo, foi o próprio Deus, com a intenção de disciplinar. Porque Deus disciplina quem Ele ama, né? Deus disciplina quem Ele ama. E se você está debaixo da potente mão do Senhor, você está no melhor lugar. Não fica perguntando, meu Deus, para quê? Mas por que isso não acaba? Meu Deus, o que eu faço, Pai? Nossa, muda essa situação. Começa a mudar a oração. Começa a perguntar, para quê? Eu quero aprender. Eu quero melhorar. Eu quero ser diferente. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Por que está acontecendo isso? Isso aqui, irmãos, estava acontecendo pelo pecado de uma nação. Você sabia que nós não podemos orar só para nós individualmente? Nós temos que lembrar que nós somos de uma nação. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu, mas nós moramos aqui. Então, a nação brasileira, nós precisamos orar, irmãos. Nós temos que clamar a Deus, porque essa nação tinha o pecado. Eles estavam sendo negligentes com o culto. Eles estavam sendo muitas vezes idólatras. E aí, irmãos, quais pecados você vê no Brasil? Ora por eles, clama em nome de Jesus por essa nação chamada Brasil, da qual você faz parte. Irmãos, então, por exemplo, vamos nominar os pecados, porque a gente tem mania de falar, Deus, perdoa os meus pecados, e não dá nomes para Ele. Nós precisamos dar nome para o nosso pecado e para o pecado da nossa nação. Nossa nação tem pecado de imoralidade, né? Tem pecado de corrupção. Muitas vezes a gente olha os políticos lá e aquela corrupção, aqueles que deveriam nos proteger e lutar por nós, eles estão matando, enfiando a faca e fazendo assim. Então, irmãos, mas às vezes nas pequenas coisas nós também não somos honestos, né? A gente fala da corrupção, mas tem muita gente que eu já ouvi falar, eu quero entrar lá dentro, vou passar em tal concurso, vou para lá e aí eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar eleição, e aí você vai ver, aí vai chegar a minha vez. Não, nós temos que ser diferente. Nós não podemos ser igual ao mundo, nós não podemos ser influenciados pelo mundo, mas influenciar o mundo, né? Então, vamos orar. Quando a gente orar, ora sim por você, pela sua casa, pelos seus filhos, mas ore pela nação. Lembra do Brasil. Ore pelas autoridades. Nós somos ensinados na Bíblia a orar pelas autoridades, porque depende deles muita coisa na nossa vida. Então a gente tem que orar sim pelas autoridades, ainda que você não concorde muito com eles, né? E outra coisa, orar como igreja. Igreja, do grego eclésia, somos separados, tirados para fora. Mas você sabia que eu sozinha não sou igreja? O Otoniel sozinho não é igreja. Igreja somos todos nós. Igreja somos nós. Nós temos que orar uns pelos outros. O pecado do outro afeta a mim. A dor do outro afeta a mim também. Porque nós somos igreja. Nós todos, não é um só. Você não é impedido de orar por você, mas ore como igreja. Clame por aqueles que estão fracos. Muitas vezes a gente só fala, fulano não está vindo, deve ter desviado. Mas ninguém vai lá, vai buscar. Não deixa, nós às vezes somos errados porque nós somos o único tipo de exército que deixa o soldado ferido morrer sozinho. Nós temos que falar, vamos, você está ruim, irmã? Vamos andar junto. Eu te seguro, nós vamos junto, né? Não vamos desistir.
Eu achei bonito uma vez na Olimpíada, que teve uma mulher, aquela que todo mundo lembra dela. Uma vez eu passei até um vídeo, mas que eu não lembrei antes. Ela se machucou e ela andava toda assim, não conseguia andar. As pessoas voltaram lá para carregar ela, para que ela pudesse chegar. É assim que deve ser o nosso espírito, espírito de unidade. Igreja, nós temos que pensar que nós somos membros de um só corpo, onde o cabeça é Jesus Cristo. E se você não estiver ligado na cabeça, irmão, você está morto. É morte cerebral. Você parece vivo, você parece que está vivo, mas você morreu. Você tem que estar ligado na cabeça, que é Cristo. Amém? Irmãos, aqui no 5 diz assim: despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Despertai, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, o que ele está falando aqui para os bêbados chorar, não é porque o vinho acabou, porque se não tem videira mais, não tem videira, não tem vinho, né? Então eles não iam nem ter bebida para ficar bêbado mais. Mas ele fala de uma geração que está entregue aos prazeres da carne, que está entregue ao vinho, à embriaguez. E aí, irmãos, eles chamam essa geração. Você vê, por acaso, que existe pessoas que parece que tudo que está acontecendo ao redor, nada desperta ele. Gente, é momento da gente acordar, despertar. Jesus está falando: desperta, tu que dormes. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós tivemos aqui na conferência de avivamento, estou aqui falando de Joel, que é o profeta do Pentecostes. Irmãos, avivamento não tem data marcada para acontecer. Não precisa de um pregador especial estar pregando para acontecer. Não precisa de um cantor X ou Z cantando aqui. O que precisa é um coração quebrantado e contrito. É a pessoa querer e ter vontade de ter a presença de Deus. Todos os avivamentos, se você for estudar, começou com 2, 3, meia dúzia de pessoas simples, que não tinha nada mais do que eu e você, mas eles estavam ali unidos num propósito e querendo a presença de Deus. Era só isso que eles queriam. Irmãos, pensa bem. Você acha que Deus se importa porque que Deus se impressiona porque eu prego, porque eu sou missionária, porque você canta, você toca? Não. Ele se impressiona quando você dobra o seu joelho lá na sua casa e ninguém está vendo. Ele se impressiona e vê tudo, porque nada está oculto diante de Deus. Deus se impressiona quando você talvez não tem dom para pregar, mas lá no teu trabalho você faz a diferença. Você fala de Jesus, você não tem vergonha dele. E a palavra de Deus diz que aquele que não tiver vergonha dele, Jesus também não vai ter vergonha de você. Ele se impressiona quando mesmo fraco, você continua, você não desiste. Mesmo fraco, você segue em frente. Ele se impressiona que nem hoje, você chegou do trabalho, estava cansado. Com esse calor, dá vontade de ficar em casa, não dá? Né? Mas você veio, eu vou adorar ao Senhor, porque a minha prioridade está nele. Porque sem ele, eu nada posso fazer. Sem ele, nada, irmãos, nada. Então, nós temos que ter prioridade. No 6 diz assim: porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra.
os seus ramos se embranqueceram. Aonde passa gafanhoto, irmãos, fica tudo branco. Eles tiram as folhas, eles tiram o caule, fica tudo branco. E eles, assim, são insetos insaciáveis. Eles comem e defecam ao mesmo tempo. E aqui ele até compara ele contra um exército, né? Que chega de tomar água, porque com esse calor, né? Então, é que diz, né? Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você não tenha recurso, que você vê que parece que não está dando certo, mas você continua, você adora, você louva, porque nós sabemos que o nosso destino final não é aqui. Nós estamos servindo a um Deus vivo, um Deus que tudo pode, e nós não podemos desanimar, nós temos que prosseguir. Irmãos, e aí no 7 diz, não, o 8, lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Para a cultura judaica, perder a mulher, quando era noiva, era já como um casamento. E era como ela perdeu o marido antes mesmo de casar. Ela não teve nem lua de mel, não teve nada, coitada. Aí ela vai, perde o marido e vai cingida de saco. Quem aqui já ouviu falar quando ele estava cingido de saco, passava cinza? Isso aí, irmãos, eram sacos que eles usavam de um material bem rústico, bem resistente, que eles usavam para carregar sementes, alimentos. E quando eles queriam demonstrar profunda tristeza, que eles queriam demonstrar humilhação, arrependimento, eles se vestiam de pano de saco. É isso que está dizendo. E aí, quando fala lamenta, quer dizer, olha a situação, você tem que lamentar, você tem que chorar. Quantas vezes, irmãos, vocês já choraram? Não precisa me responder, só dentro de você. Pela alma de alguém, de um amigo seu. Quantas vezes você já chorou porque você não fala mais em línguas? Porque você já não sente mais aquela coisa do primeiro amor. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, o primeiro amor é a coisa melhor do mundo. E eu quero isso de novo. Eu não quero que essa chama se apague. E eu sei que você também não quer. Então, irmãos, você tem que buscar isso. Aí foi cortada a oferta de alimento e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. A situação afetou até o templo, porque naquela época o culto era feito mais de ofertas, de sacrifícios de animais, levava-se alimentos, vinho, não tinha mais nada, então o culto ficou triste, né? Muitas vezes, irmãos, a situação que estamos vivendo hoje, a gente vê que a igreja podia estar mais cheia, cabe mais pessoas, mas não é isso que a gente vê, e isso traz uma tristeza no coração, porque se há um momento que é hora de clamar a Deus, é agora. Não é depois, é agora. E nós precisamos estar firmes com o Senhor, né? O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Irmão, se tem um povo que sabe o que é tristeza, é os agricultores. Quando eles plantam, aí vem, ou é muita chuva, ou é seca, ou como lá no sul a gente viu. No sul a gente viu a geada, até nevar em alguns lugares. Aí a gente pensa, acha bonito, tem gente que vai lá tirar foto, mas isso afeta a economia do país. O café vai subir 40% por causa disso.
Por quê? Porque eles perderam a colheita. Então, quando perde a colheita, é dinheiro perdido, desperdício de trabalho, né? E é difícil, é uma frustração. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Aqui está conclamando, está chamando sacerdotes, ministros, como eu, como eles, que pregam a palavra. Vocês, levitas, adoradores, está chamando a cada um de nós para jejuar, para orar, para clamar. Nós não podemos achar que está tudo normal. A gente tem que acordar e ver a realidade e a responsabilidade que nos cabe. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele está chamando ao povo. A solução é clamar a Deus. Clamar a Deus é orar insistentemente. É como uma mãe que vê uma casa em chamas e o filho está lá dentro. Ela clama, ela grita porque ela quer salvar o filho. É nessa urgência que nós precisamos clamar ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Irmãos, isso aqui é só um precursor do que virá no dia do Senhor. O dia do Senhor tem várias interpretações, assim. O dia do Senhor pode dizer que é o dia de descanso, é o dia, por exemplo, para nós é no domingo. O dia do Senhor fala de quando Jesus veio na primeira vez. E o dia do Senhor fala de quando Jesus virá para julgar a todos na segunda vinda. E nesse dia, Jesus não vai ser mais advogado, ele virá como juiz. E esse dia vai chegar. E para quem está nele é dia de glória, é dia de salvação, mas para os que desobedecem é dia de condenação. Será um dia bom para uns e ruim para outros, mas Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deixa eu acelerar aqui, vou para o 19. A ti, ó Senhor, clamo. E você viu que ele estava falando o tempo todo no imperativo e falando para o coletivo. Envergonhai-vos, cingivos, lamentai-vos, santificai. No imperativo quer dizer que ele está dando uma ordem. E no coletivo. Aí aqui, depois que ele fala que até os animais que são irracionais estavam entendendo o que estava acontecendo, porque não tinha água, não tinha pasto, não tinha comida, e eles estavam clamando ao Senhor. Então, quer dizer, até aqueles que eram irracionais estavam tendo mais senso do que as pessoas. Aí ele entra aqui e fala no pessoal, não mais no coletivo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Aqui ele é profeta, mas também é intercessor. Ele está intercedendo, ele vê a necessidade do outro e intercede. Assim como Moisés intercedeu, e Deus ouviu e mudou a situação. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Irmãos, já estou concluindo. Aqui no 2 vai falar, porque até agora a gente ouviu coisas terríveis, né? Mas existe um contraste também em Joel. Deus é Deus de juízo, mas também é Deus de misericórdia. Ele faz a ferida e ele sara a ferida.
Então aqui, se você voltar aqui no 2:12 e para frente, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Glória a Deus. Irmãos, igual está lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e orar e me buscar, Deus vai te abençoar, irmãos. Creia, crê somente. Nós que estamos na casa do Senhor, como esse povo aqui, a nação de Judá, a gente pode cair numa religiosidade, e religiosidade não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, é você ter um relacionamento com Ele. Não adianta, Deus não vai se impressionar com a sua Bíblia riscadinha. Com quantas vezes você está na casa de Deus, com o teu trabalho na obra do Senhor, o que Ele se impressiona é com o teu coração quebrantado e contrito, é que você sonha com aquele dia que o Senhor irá vir buscar a tua igreja. Nós precisamos, irmão, Lamassúria canta, Lamaxere anda, levanta a igreja, Cristo está te esperando. Você tem esperança. Não vamos nos perder com as coisas aqui desse mundo. Não vamos ser religiosos, mas vamos ser discípulos de Cristo verdadeiramente. Fazer a diferença aqui neste mundo, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, e fazermos uma oração. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço pela tua palavra, pois a tua palavra é viva, é eficaz. Pai, a tua palavra é atual, Senhor. O Senhor fala através dos seus profetas, da tua palavra. Senhor, traz refrigério, ó Pai, para cada alma aqui, Senhor. Visita cada família, meu Deus. Senhor, que o Senhor sustente com a tua mão forte aquele que está abatido, Senhor. Pai, faz de nós verdadeiramente igreja do Senhor. Lamassúria canta, Lamastere canta, Lamachara. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos escolheu e nós queremos fazer a tua vontade, cumprir o teu propósito, Pai, como igreja do Senhor. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, aqueles que estão em posição de autoridade, Pai. Abre o entendimento, tira as escamas dos olhos, Senhor, que nós venhamos ser uma nação curada, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós clamamos a Ti e Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito obrigada, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério. Crê somente, Cristo te abençoará.